Olá, tudo bem? Hoje o nosso programa está no formato diferente. Estamos aqui na Rua Gonçalves Dias, no número 46, no empreendimento que era comercial e passou por um retrofit e se transformou num residencial de estúdios. E eu estou com o Eric Paixão, deixa eu ver se eu acerto, Incorporadora EPARC, tá certo? Perfeito. Eu falei certinho, assim? Falou muito bem. Pois é, eu quero que você conte pra gente, porque a gente sabe que o centro, a gente tem noticiado aqui, para quem nos acompanha, a gente tem trazido muita notícia do centro do Rio, que está se, vamos dizer assim, revitalizando, né? Principalmente com o plano Reviver Centro. E eu queria que você contasse, porque você está assim, ao lado da icônica Confeitaria Colombo. Como é isso? Como é que vocês chegaram a esse prédio, né? Uma joia aqui no centro. Exato. A EPARC, ela pertence ao Rubens Kraskoff, que é um grande investidor e empreendedor. Ele está há muito tempo no mercado. Hoje o Rubens está com 94 anos, por isso, inclusive, hoje ele não pôde estar presente, me mandou representando ele. E ele sempre gostou muito desse ponto na cidade. Ele sempre disse que se ele tivesse que ter algo na cidade, seria nesta rua, que é um corredor cultural do Rio de Janeiro, ao lado da Confeitaria Colombo. Esse empreendimento, ele arrematou esse prédio em 2002. Nossa. E desde 2011, ele começou a idealizar um projeto para cá de comercial. Foi feito um primeiro retrofit para prédio comercial em 2015, ficou pronto em 2017, só que a cidade, naquele momento, ela não tinha demanda para comercial, ela já mostrava uma baixa. E graças ao projeto do Reviver Centro, a gente pôde idealizar isso, né? Em 2021, começou a notícia, a gente entrou forte no programa. Em 2022, a gente conseguiu nossa aprovação, no final de 2022, e a gente começou a construir em 2023. Né? Final do ano passado, a gente teve a oportunidade de lançar o produto, e acho que, se não fosse o programa, dificilmente isso aconteceria. E a localidade, com certeza, ajuda muito também. Pois é, e aí eu queria aproveitar para falar sobre a localização e também de vocês estarem lançando, né, lançar um empreendimento pronto para morar. Isso também faz todo um diferencial. A pessoa saber que pode estar comprando e já vai poder usar tanto para morar ou para investir. É isso? Exato. O perfil de compradores hoje nosso é um perfil muito mais de investidor. Né? Nós só temos hoje um morador no empreendimento, mas essa possibilidade ela existe. Né? Embora a grande maioria que esteja olhando hoje para a cidade está olhando para o fator rentabilidade. Foi um dos estudos que nós fizemos inicialmente. Né? Estudamos bem o programa, estudamos bem o produto, sentamos à mesa com o pessoal que cuida disso, que hoje é muito forte na cidade, que é o pessoal da Lobier, e eles nos mostraram números que fizeram sentido para a gente apostar. E foi justamente o que aconteceu. Então hoje, o empreendimento inclusive já tem 30 unidades prontas, operando, e a gente está com uma rentabilidade muito boa, com uma taxa de ocupação superior a 90%. Tá? Apesar de, sim, você disse muito bem, o produto está pronto para morar também para quem quiser. E aí, ele já tem, ou seja, ele já até compra, já pode até se pagar, vamos dizer assim, se comprar financiado, consegue até já ir pagando parte da prestação, a prestação toda com a rentabilidade, com o aluguel, né? Exato. Na verdade, a expectativa aqui é na faixa dos 2.800 líquido, isso a gente pensando na menor unidade que eu tenho. Né? Essa é uma previsão de rentabilidade mensal, só que baseada no ano. Você tem períodos de alta estação, onde você tem um reflexo maior, e diria que essa análise de rentabilidade ela foi uma análise conservadora, porque ela foi feita num outro momento. Né? E hoje, o empreendimento foi entregue desde o dia 11 de abril para a operação. E hoje a taxa de ocupação, como eu disse, está bem superior. A gente tinha feito em 65%, hoje ela está superior a 90%. E aí, Eric, para quem está nos acompanhando, quando você fala que foi aberto, nesse sentido, é para que ele possa ser locado, é isso? Exato. A operação passou a valer a partir de abril. Exato. E aí, como você disse, a taxa de ocupação já está bastante interessante, né? Muito, muito. E conta pra gente, assim, por exemplo, vocês transformaram, ele era comercial e hoje são 97, se não me engano, estúdios, não é isso? E uma loja. E como é que foi essa transformação, assim, né? Deu muito trabalho, porque geralmente falam, o retrofit
refazer o que está pronto dá mais trabalho do que começar do zero? É isso mesmo? Conta pra gente um pouquinho. É desafiador. Eu acho que esse é o melhor termo, Cris. Assim, o produto, ele tem por ser um prédio da década de 70, a estrutura dele é muito boa. Então a gente optou por aproveitar a estrutura, reforçamos ela, fizemos todas as adaptações necessárias. O restante todo a gente praticamente botou no chão para poder refazer o prédio. Todas as instalações são novas, mas assim, a morfologia do prédio nos permitiu plantas muito interessantes. Um excelente trabalho feito pelo grupo de arquitetos, né, o Marcos Sá e a Andrea Fiorini nos ajudaram bastante nisso, e a gente conseguiu transformar 28 salas comerciais, que eram bem grandes, em 97 unidades estúdio. Olha, que transformação. E qual a metragem? Eu tenho hoje unidades de 28 a 43 metros no empreendimento. Tá? As de 28, naturalmente, foram muito rapidamente. Mal lançou, todas foram vendidas muito rapidamente. E temos hoje algumas disponíveis de 43, algumas de 38, que são um pouco maiores. E como é que eu soube também, eu quero também que é outro diferencial que vocês fizeram 7 estúdios decorados. O que motivou também vocês fazerem isso? Porque assim, a gente vê um decorado, então vocês vieram logo com 7 no centro da cidade, totalmente mais um diferencial. E essas unidades foram logo comercializadas, logo aconteceu de serem vendidas. Como é que aconteceu? Acho que nós tivemos 2 diferenciais. O primeiro, a gente lançou o produto já com o prédio praticamente pronto. Né? A gente lançou ele no final de outubro para novembro do ano passado. E o prédio já estava praticamente pronto. Só que a morfologia do prédio ele tem um efeito meio que de escadinha, né? Meio que de pirâmide. Então são plantas muito diferentes, né? São 97 plantas, mas eu tenho 16 projetos diferentes entre elas. Olha! Então por isso que a gente optou por fazer um pavimento inteiro o modelo, e não apenas uma unidade decorada. Essa daqui, inclusive, onde nós estamos, é uma delas. E pelo prédio já estar praticamente pronto, ela é uma unidade também que a gente reaproveita. Então você não pode nem considerar apenas como decorada. Sim. Né? Geralmente você monta um stand, faz um decorado e depois você bota abaixo para poder construir o prédio. Aqui não. Então foram 7 unidades que depois já foram, inclusive, foram as primeiras a serem vendidas, para falar a verdade. Como o mercado chama, vendida de porteira fechada, né? Sim, porque ele chegou aqui, um investidor, e falou, eu quero assim, do jeito que tá. Foi assim? Exatamente. E acabou replicando também algum outro que tenha gostado da decoração? Eu quero desse jeito também no outro andar? Sim, alguns. Essa unidade ela foi decorada pela própria Lobier, tá? Que é a empresa que nos ajuda na parte de rentabilidade, locação de curta temporada. Então a Lobier ela oferta esse serviço do Lobier Decor. E alguns investidores, justamente pensando nisso, não querer ter dor de cabeça, compra a planta, né, compra o projeto e fecha a decoração toda com a Lobier. Que é até mais fácil também, né? Assim, agilidade, tempo. Hoje em dia todo mundo, né, corre contra o tempo. Então já é mais, como você disse, é mais um diferencial também. Sim. Já recebe a chave com o apartamento pronto, não tem dor de cabeça. Né? Sim. E aí, vamos lá. Como é que é a parte do a partir de? Você poderia falar para a gente? Tem financiamento para quem está nos acompanhando? Porque ainda tem poucas unidades, eu tenho né? cerca de 20 unidades ainda à venda. Bom, hoje o crédito imobiliário está girando em torno de 30% de entrada e o banco financiaria em torno de 70%. Desses 30% de entrada, a gente consegue um parcelamento até o final desse ano ainda. Então, estamos falando aí de mais 6 parcelas, né? Pegar esses 30% e dividir. Que ainda falta. 10% de atos, outros 20% a gente parcela até o final do ano e o restante através de crédito imobiliário, financiamento. Ou através de recursos próprios, né? Desculpa, você fez outra pergunta. Não tem problema. Eu quero até aproveitar outra pergunta. É possível usar o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? Total, com certeza. Que também ajuda, né? Às vezes o trabalhador está lá, tem uma graninha, já pode colocar, ainda vai rentabilizar, né? Sim. Já ajuda. Era isso que eu queria, assim, entender, essa flexibilidade do pagamento, que também faz a diferença. E a outra pergunta é, quem é o comprador? Assim, você falou que é investidor. Sim. Mas, assim, é o jovem? É já 50, 40? Quem é o público? Tem muita gente de fora, ou fora do estado do Rio, ou é do Rio mesmo? Muito diversificado, muito. A gente tem do jovem até pessoas mais velhas. Você tem pessoas que realmente acreditam muito no produto da cidade, acreditam que é um bom momento. É aquela frase do quem vem na frente bebe água limpa. Está entendendo da transformação da cidade. Então, por exemplo, essa unidade aqui foi comprada por um investidor que comprou 3 unidades no prédio. Então, isso é o perfil que tem. E também tem aquele pessoal que compra, o executivo que vem para passar períodos na cidade. Como o modelo de locação ele é um modelo híbrido, ele compra no intuito dele usufruir e no período em que ele não estiver, entregar na mão da gestora para poder fazer a locação de curta temporada. E aí não tem dor de cabeça, né, nenhuma com esse sentido. Como você disse, ele não se preocupa, já está decorado, se ele optar
pelo modelo de contratação que você falou da Lubier Design, Sim. né? A unidade já fica prontinha e a gestão também é da Lubier, ou seja, só esperar no final do mês Exatamente. rentabilizar. Não dor de cabeça isso. nenhuma. E agora vamos falar de uma outra coisa interessante, que mesmo estando numa região que tem muita cultura, tem toda a infraestrutura, o prédio também tem lazer. O que tem de lazer? Olha, o lazer é completo. A gente conseguiu, acho que mais uma vez aqui citando o nome dos arquitetos, que fizeram, acho que um excelente trabalho, tanto o Marcos Sá quanto a Andrea. Nós aproveitamos uma área lá em cima, que era a área técnica do prédio comercial, fizemos um rooftop com piscina, com churrasqueira. Olha! Então ficou realmente bem interessante, com uma vista bem legal, uma vez que a gente está na 17ª laje do prédio. No 7º andar a gente conseguiu fazer um salão de festas integrado a uma área gourmet externa. Então também ficou bem bacana. E lá embaixo, no PUC, você tem a parte de sala de jogos, coworking, academia, a parte de facility com lavanderia, com o mini mercado. Então assim, completo, o lazer do prédio completo. Foi com certeza um grande atrativo na mesa de negociação. E a taxa? E como é que fica a taxa condominial? Eu sei que a gente depois vai, no outro bloco, a gente vai conversar com o gestor da Lubier também, mas dá um spoiler para a gente, o valor da taxa condominial. Então, dependendo da fração ideal do apartamento, eu diria que hoje o condomínio está variando entre 650 a 850, isso o condomínio, né? Mas aí você também tem as outras taxas de contas de consumo. Sim. Leva um pouco, mas o condomínio é nessa faixa. Tá. E aí, por ser o Reviver, por estar no plano Reviver Centro, para quem está comprando também tem alguns incentivos. Você poderia falar para a gente quais seriam? É o ITBI, tem IPTU também? Como é que é, para a gente entender? Na verdade, o incentivo ele vai para os dois lados. Para nós, incorporadores, a gente ganha um potencial construtivo que viabiliza outros projetos na cidade. Inclusive, esse empreendimento aqui foi responsável por viabilizar 3 empreendimentos na Zona Sul, né? Os 3 em Ipanema. Então, para incorporador faz sentido, né? E para o comprador final também faz sentido porque ele é isento do ITBI. Então aí a gente já está falando de uma largada de 3% do valor do imóvel, você ter de desconto, além de um escalonamento de IPTU, onde o cliente ganha benefícios ao longo de 3 anos de um escalonamento de IPTU. E uma outra coisa, olha, benefícios, né, os incentivos, né, na aquisição, porque colocando na ponta do lápis, né, na hora da negociação, do que se tem a pagar, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, de 3%, né, em Sim. cima do valor do imóvel, aqui na cidade do Rio, né, porque cada prefeitura, né, tem o seu percentual, ele já tem esse incentivo, que já faz uma diferença. Com certeza. O IPTU, como você falou também, né, ele é escalonado, né? Com desconto. Com os descontos. E tem a flexibilidade do pagamento que vocês estão fazendo e de estar pronto, ou seja, para poder estar rentabilizando. Exato. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta sobre a parte tecnológica, porque eu percebi que a fechadura é diferente. Sim, sim. Isso também faz parte de o prédio ter essa pegada de investimento, de locação? Queria que você falasse um pouquinho, ou é a tendência mesmo? Eu acredito que seja uma tendência, mas naturalmente a gente embarcou nessa tendência, né? O empreendimento, ele é um empreendimento pensado para estúdios, né, de locação de curta temporada. Então todas as fechaduras são fechaduras eletrônicas, com 5 funções. A principal dela, claro, é você conseguir fazer todo o controle dela à distância. Então o cliente, na hora que ele fecha a locação, ele já recebe ali a senha de acesso. Você não precisa ficar tendo esse tipo de controle. E à distância, você, através do aplicativo, você consegue ver o horário que entrou, o horário que saiu, tudo isso. Então fica tudo, vamos dizer assim, num banco, vocês têm toda essa informação. O proprietário fica com toda essa informação no aplicativo, na palma da mão dele. Além disso, e aí também é um padrão Lubier, todas as unidades que eles estão entregando com a opção da automação. Então ela é uma unidade que ela é inteligente, né? Ela tem uma central que você consegue, através de comando de voz, fazer todas as ligações. Seja do ar-condicionado, mudar a temperatura, ligar a TV, acender a iluminação de maneira diferenciada, de acordo com a conveniência de cada um. E isso também faz com que ele até economize, não esquecer deixar uma luz, uma luminária acesa, ou ar também, não é isso? Tudo isso é compatível, exato. Bom, Eric, a gente chegou ao finalzinho do primeiro bloco do nosso programa. Quero te agradecer por você ter nos recebido aqui, né, na sua casa e que você possa voltar mais vezes e continuar investindo, né, porque, afinal de contas, vocês também contribuem para gerar emprego e renda no setor, né? Perfeito. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço estar presente aqui junto contigo, poder ter te convidado para vir aqui e participar desse programa, tá? Bom, gente, voltamos com o Vitor Turi, da Lubier, que vai explicar para a gente como é possível ganhar dinheiro investindo no imóvel no centro do Rio. Até já!
Olá, tudo bem? Voltamos com o Vitor Tulli, que é da Lobier. Estamos aqui, para quem está nos acompanhando agora, na Rua Gonçalves Dias 46, que é o primeiro retrofit que era comercial e foi transformado no residencial, não é isso, Tulli? Exatamente isso. E aí você vai contar para a gente agora como é que é possível rentabilizar, né, neste empreendimento que é focado, é totalmente de estúdio, né, e tem uma loja embaixo, e vocês já estão fazendo a operação. Conta pra gente que o Eric, no primeiro bloco, contou um pouco do empreendimento em si. Agora a gente quer saber também como faz para ganhar dinheiro investindo no imóvel aqui ou em outros, né, estúdios com essa pegada. Essa é a parte boa, né? O Eric já ganhou o dinheiro dele, agora a gente tem que ganhar o nosso. Exato! Ótimo, bom! Pois é, tá certo. Mas assim, realmente, aqui é um prédio icônico, né? Assim, a gente administrou o primeiro retrofit do programa Reviver, mas era um hotel, o antigo Hotel São Francisco. Você até comentou no primeiro bloco, Casa Mauá. E agora aqui, o primeiro retrofit de unidades 100% comerciais. Imagina uma laje corporativa, um andar imenso, não tem nada no meio, você tem que construir tudo. Hidráulica, elétrica. E esse foi o desafio aqui do Gonçalves Dias, né, que agora é entregue ainda nesse programa, um programa que dá vários benefícios para a cidade do Rio de Janeiro. Realmente não é só uma transformação de uso, é realmente uma transformação de paradigma aqui para o Rio de Janeiro, né? É algo incrível, né? A gente estava falando de IPTU, ITBI para o primeiro comprador, e é quando o investidor começa já a ver muito resultado aí, né, nessa compra. Então eu não preciso pagar ITBI, eu tenho ali um desconto no IPTU durante os primeiros anos. Isso com certeza me ajuda a retornar o meu capital inicial o mais rápido possível. E fora isso, a própria capacidade de você financiar, que você consegue pagar só 30% daquele imóvel, e com o valor que você vai receber ao longo dos anos de aluguel, né, do aluguel de curta temporada, pagar as suas parcelas. Né? E aí eu queria também reforçar que aproveitando que você está aqui também, esse prédio ele já está pronto, né? Então, assim, as pessoas que forem comprar, né, porque tem poucas unidades, que forem comprar, já vão poder estar colocando para alocar ou para usar, como o Eric falou, a moradia híbrida. Ele pode usar um período, o período que ele não usar, ele coloca para fazer a gestão da locação de curta temporada. Isso também é um diferencial. E aí eu queria que você colocasse, porque muita gente, às vezes, que está nos acompanhando, pensa assim, poxa, mas a gente sabe que a cota condominial cada vez pesa mais. O Eric até falou o valor para a gente aqui, que é um valor acessível, mas a gente sabe que a cota condominial também pesa. E aqui a gente sabe que vocês ficam de olho, né? Tem esse cuidado ali, vamos dizer assim, para que a cota seja uma cota enxuta sem perder a qualidade. Exatamente. Assim, aqui nós temos alguns diferenciais. Um diferencial é justamente o preço e os programas de incentivo. Outro diferencial é a localização, está num prédio do lado da Confeitaria Colombo. E, modesta parte, outro diferencial é a gestão inteligente da Lobier. E, Cris, por que a Lobier nasceu? Né? Ela nasceu para maximizar o potencial de investimento dos investidores do mercado imobiliário, focando em aluguel de curta temporada, que é um aluguel que rende muito mais do que o aluguel tradicional, que entrega 1,5% por mês aos investidores líquidos. E como a gente garante, como a gente dá essa tranquilidade para o nosso investidor de que ele vai ter o máximo de rentabilidade? A gente garante para esse investidor dizendo, investidor, eu vou ganhar junto com você. Então, o programa de gestão Lobier Inteligente, ele é justamente assim. A gente pega a administração do prédio como um todo. A gente acredita naquele projeto. Então, a gente faz parte da concepção, a gente estuda, faz a viabilidade daquele empreendimento junto com o incorporador. A gente pede algumas coisas que são estratégicas para esse prédio e a gente monta esse condomínio para maximizar a gestão. Uma vez que esse condomínio é entregue, nós exercemos a sindicância desse empreendimento. Nós administramos ele de fato. Isso para quê? Para controlar ao máximo a despesa. E aí eu estou falando de controlar a despesa de uma forma inteligente. Eu posso gastar mais em algumas coisas, mas entregar um resultado melhor para esse meu investidor. Então o diferencial aqui do Gonçalves Dias, por exemplo, é que ele tem uma facilidade como se fosse um flat.
Sim. Isso é algo muito especial para o meu investidor. É muito especial para aquele produto híbrido também, que é aquele investidor que vai ficar aqui um tempo durante a semana, vai colocar no final de semana, e ele está muito conectado a toda essa jovialidade, todas essas novas tendências que estão no mercado de as a service, né, serviço, você entregar realmente uma experiência muito boa para a pessoa que está ali e para o investidor. E com isso eu consigo descer bastante a despesa dele do imóvel, porque ele não precisa mais ficar pagando uma diarista. Isso está incluso naquela cota condominial. Por mais que ela seja um pouquinho mais cara, ele já tem esse benefício no condomínio. E aí o final é o importante, porque a gente gera receita através da Lobier, a gente distribui em várias plataformas, em todas as plataformas que estão disponíveis, nós estamos lá, colocando o seu imóvel na vitrine de todas as plataformas, Booking, Airbnb, todas elas, e com a receita que a gente gera, a gente paga todas as despesas do seu imóvel. E aí o diferencial da Lobier, Cris, é que a gente vai cobrar o nosso resultado desse lucro operacional do cliente. Ou seja, não é em cima. Não é em cima na receita. Como eu estou controlando a despesa, eu estou alinhado com esse meu investidor de que ele está comigo eu estou com ele no bom e no ruim. Ou seja, veste a camisa. Exatamente. Eu tô ali skin in the game. Eu estou vestindo a camisa do investidor. Eu vou ganhar junto com ele. É com ele que eu quero ganhar. Então eu estou empenhado em fazer uma gestão que seja despesas o mais inteligentes possíveis para maximizar o negócio dele, que é a alocação por temporada. E aí vai algumas perguntas, né? Que acho que quem está nos acompanhando deve estar pensando assim também. Como é que faz, assim, se ele chegou, né, o hóspede, enfim, né? É um hóspede, ou enfim, quem for... O inquilino, a gente chama de inquilino. Desculpa, o inquilino. E aí ele não conseguiu, a televisão não funcionou. Como é que é feito isso? A gente quer tirar essas dúvidas mesmo, trazendo dúvidas. Isso tudo, ele não precisa, isso é raro de acontecer, mas caso aconteça, vocês resolvem. Resolvemos. E aí tem um diferencial, Cris, que é o seguinte. Até nos novos prédios que estão sendo entregues, e esse é o caso da Gonçalves Dias, estava falando um pouco sobre essa infraestrutura tecnológica. Então, antes do hóspede chegar, ele já recebeu um link para ele se cadastrar, fazer o check-in online dele, as informações dele são verificadas, e quando ele chega no prédio, já chega cadastrado. Então, se ele chega aqui, ele não fica esperando muito tempo. Ele olha para o visor do leitor facial que está lá no prédio, ele já acessa o prédio, ele já está ali. E o porteiro, o controlador de acesso, o vigia que está dentro do condomínio, já sabe que quem está entrando é uma pessoa conhecida, uma pessoa verificada. Isso dá essa sensação de segurança. Isso que eu ia falar, ainda tem a segurança, né? Exatamente. Então ele vai passar pela fechadura, vai registrar que ele entrou no apartamento e ele sempre, ao longo de todo esse processo, ele está recebendo mensagens através do WhatsApp, através do e-mail dele, com essas informações de como é o check-in, de como se dá a entrada dele no edifício e se ele tiver uma manutenção a quem ele vai recorrer. Então, todos os nossos hóspedes têm um link direto de acesso, de contato com o nosso time operacional e tem um time, um exército de gente preparado para poder atender esse hóspede com esses problemas. Exatamente. Então, a gente tem esse bastidor. A gente está crescendo bastante ele, então a gente também investe muito em como entender as especificidades do empreendimento e tentar se moldar às especificidades do empreendimento. Na Lobier a gente tem um dono do prédio, então aquele que fica ali no prédio, que está responsável, se tudo der errado, se tudo der certo, o responsável é ele. Aquele é o controle de qualidade e a gente tenta crescer sempre o exército dele embaixo dessa pessoa, que é o responsável ali no dia a dia. Sim, e pegando carona nisso, vale a pena investir neste tipo de imóvel? A gente está vendo assim, em várias regiões o centro saiu na frente, né? Eu tenho Porto, Centro e Zona Sul também, tem na Barra. Como é que é isso? Assim, a gente vê, realmente os estúdios estão bombando, isso reflete uma falta de oferta desse produto também. Então, o mercado, durante muito tempo, o plano diretor era muito engessado, o código de obras também, e nós não conseguíamos fazer no Rio de Janeiro unidades estúdios, unidades compactas. Hoje as pessoas se casam mais tarde, ficam mais tempo solteiras, elas precisam e elas demandam por apartamentos menores, até mesmo pelo ticket. Assim, ao longo dos anos, infelizmente, uma coisa que aconteceu no Brasil, assim, é natural do mercado, porque a gente vê isso no mundo inteiro, é que se eu pegar o preço médio de um imóvel e o salário médio do brasileiro ano, isso assim, tinha uma relação muito pequena e passou a ser uma relação muito grande, eles estão muito distantes, né? Então, assim, o brasileiro tem agora que
guardar, poupar 11 anos, 12 anos de vida dele ali, de trabalho, para comprar um imóvel médio. Então, antes uma relação chegou a 4, né, 3 até. E isso reflete também essa demanda por imóveis mais compactos, mais baratos. Então a gente vê realmente mais produtos sendo ofertados na cidade do Rio de Janeiro desse tipo, por conta disso. As mudanças do plano diretor, Sim. a demanda que estava trazendo, teve isso. Empreendimentos como esse fazem parte do plano Reviver Centro, eles também entregam um potencial construtivo que é usado majoritariamente na Zona Sul Carioca. Então o Gonçalves Dias viabilizou outros 3 empreendimentos, 3 outros prédios na Zona Sul, também desse tipo, na verdade um deles não desse tipo, mas também pelo menos um deles fomentando isso, né? Então isso atrai realmente. E é um bom momento para investir, com certeza, porque você está pegando, o Eric usou uma expressão muito legal aqui no primeiro bloco, que é, quem chega primeiro bebe água limpa. É verdade. Então assim, você tá nessa oportunidade que o Rio de Janeiro ainda tem os maiores compactos do Brasil. Se você investir nesse tipo de imóvel, com certeza você vai carregar essa rentabilidade no tempo. E Cris, tem uma coisa, um investimento que não desvaloriza com o tempo é imóvel. Para o imóvel desvalorizar, você tem que ficar com o imóvel durante muito tempo no mesmo lugar sendo desvalorizado. Porque o imóvel nunca desvaloriza de um ano para o outro. Então, assim, geralmente você tem essa correção da inflação, você pode conseguir crédito mais barato quando você tem um imóvel. Tudo isso ajuda muito ao longo do tempo quando você carrega um imóvel. Então, realmente é uma boa fase para investir. Os aluguéis por temporada, a cidade do Rio de Janeiro está retomando, está tomando um papel central no mundo, realmente é uma capital cosmopolita, vários eventos que estão sendo trazidos aqui para o centro, os eventos que estão acontecendo em Copacabana, essa cultura da gente trazer grandes shows para cá, o carnaval vindo para o centro do Rio de Janeiro, onde você tem mais infraestrutura, uma área urbana mais larga, tudo isso está fazendo com que a nossa cidade retome o veio turístico que é natural dessa cidade, né? Maravilhosa. Uhum. Então isso tudo faz com que a demanda por esses apartamentos cresça, né? Os inquilinos estão correndo muito para a cidade do Rio de Janeiro, e isso é um diferencial, é realmente o momento de se investir em estúdios no Rio. Agora, eu queria que você falasse rapidamente assim, a gente teve recentemente, vocês também estão lá, no prédio da Mesbla, que ficou muito tempo, só que lá não está pronto, né? Vai passar pelo retrofit, mas também vocês tiveram um bom resultado. Ou seja, tem público, né? Com certeza, né? Assim, os investidores estão apostando, né? A gente está vendo realmente investidores querendo comprar esse produto. Um exemplo disso é o prédio da Mesbla sendo vendido em horas. Então, um dia o prédio foi praticamente 100% vendido. Nós temos uma vista ali daquele prédio incrível, né? Não tem mais unidades lá disponíveis para venda. E realmente é uma valorização imobiliária que a gente enxerga incomparável, porque as unidades foram vendidas a 1 metro quadrado já bem mais valorizado, né? Consolidando realmente, quando o preço aumenta, você está consolidando realmente aquele mercado. E mesmo assim, 100% vendido, né? É um prédio lindo, maravilhoso, como outros prédios icônicos estão nascendo aqui na cidade. Como esse aqui do lado da Colombo, que você vai tomar o café na confeitaria, né? Super tradicional, gente, conhecida aí mundialmente. E só para fechar, quando você fala investidor, às vezes as pessoas que estão nos acompanhando falam assim, mas eu não sou tímido ainda como investidor. Mas a oportunidade nos estúdios, até nesse que a gente está também, pega até aquele que precisa de estar na poupança, se ele tem a poupança, ele consegue e ainda vai rentabilizar mais, não é isso? Com certeza, melhor, né, vamos dizer assim. Com certeza. E como você disse, né, um estúdio, ele é um apartamento que tem um metro quadrado reduzido, ele é um apartamento compacto, e por isso o preço ele é menor do que um apartamento maior. Sim. Só que ele gera um aluguel, muitas das vezes, muito maior do que um apartamento de 2 quartos. Tradicional, então, né? Tradicional. Então, é realmente um produto para o primeiro investidor. A gente tem casos de estúdios do centro do Rio que foram vendidos a 170 mil, que hoje vale 380. A gente com certeza vai ver estúdios hoje sendo comprados por 380 mil e em breve valendo 500 mil reais. Então a gente está falando de uma valorização imobiliária muito rápida. Estúdios que já estão entregues, rentabilizando, eles valem mais porque eu já tenho esse valor e com certeza, com a possibilidade de financiamento, se pagando ali 30% de entrada só e ganhando o aluguel
de curta temporada para ajudar nesse pagamento da parcela, muitas vezes pagando 100% dessa parcela e os custos do imóvel, é, sem dúvida, o investimento para o primeiro investidor. Bom, te agradeço que chegamos ao finalzinho do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado e coloque aí no seu radar investir também no segmento de estúdios. Ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado.